22 anos e estava surfando com meu namorado em Porto Rico. E foi um acidente de afogamento. Há Recife no fundo. Então, se você for empurrado para baixo ou ficar preso debaixo d'água, existe a possibilidade de você passar por baixo desses recifes e ficar preso. E então, nunca mais voltar à superfície. E eu pensei, meu Deus, é isso que vai acontecer comigo? E me lembro de dizer, por favor, Deus, não me lese. Eu não sou digna, eu não fiz o suficiente em seu nome. E então, de repente, fui puxada para fora do meu corpo pela cabeça. E isso aconteceu em uma fração de segundo, porque na verdade não existe a essência do tempo na minha experiência disso. Mas me lembro que, por um momento, parecia que eu conseguia ver meu corpo fisicamente. E então, também, eu tinha essa outra parte que chamo de espírito, mas era como se eu tivesse dividido em três, onde havia alma, espírito e corpo. Mas então minha alma e meu espírito inebriatamente se uniram novamente. E eu estava sentada em um banco de madeira, em frente a uma tela branca antiga, com um projetor atrás de mim. E eu conseguia ver meu corpo subindo na pedra, assim como conseguia ver as pessoas, se juntando para tentar me salvar. E havia um jovem surfista que disse: "Tem uma mulher lá fora que afogando, vamos salvá-la." Então, na sequência, eu estava assistindo tudo isso acontecer, ao mesmo tempo em que também assistia à revisão da minha vida nessa tela branca. E então, na tela branca, com esse projetor que eu podia ouvir atrás de mim, apareceu meu pai, que me criou, à minha esquerda, e então havia Jesus, que estava à direita. E também, entre Jesus e meu pai, havia esse túnel, que ficava meio que ao lado da tela branca onde eu estava projetando essas imagens da minha vida. E eu sabia que havia esses seres no final do túnel, que, de certa forma, tudo era meio telepático. Era como se isso fosse transmitido para mim. E eles estavam perguntando se eu ia. E eles estavam perguntando esse ser sombrio que andava de um lado para o outro pelo túnel. E ele vinha até meu pai e perguntava para ele: "Ela vai?" E então meu pai olhava para Jesus para ver. Então Jesus dizia, sabe: "Paciência, estamos esperando." E eu sentia pelo que eles estavam esperando. Era para ver se eu ia entrar naquele túnel, mas havia também uma luz branca bem ao meu lado, que eu sentia, pela minha experiência e imaginação, que devia ser Deus. Devia ser o divino, o poder, sabe? Que criou tudo isso, a consciência, o ser de tudo. E eu só me lembro de estar consciente, sabe? Vendo meu corpo, vendo todas aquelas pessoas vindo para me salvar. E então, como se eu estivesse vendo, senti que era uma cena que eu estava vivenciando da África, onde todos aqueles animais selvagens, girafas, leões, estavam todos correndo e havia um incêndio do qual eles estavam fugindo. E então foi uma experiência em que parecia que, sabe, era ou África ou Índia. Eram pessoas pobres, sabe? Elas não tinham água, elas estavam morrendo. Então havia muito trauma que estava acontecendo e do qual eu tinha consciência, ao mesmo tempo em que eu percebia que, espera aí, meu pai, com quem cresci, que eu achava que me odiava, está me envolvendo com tanto calor e tanto amor que eu consigo sentir. E eu fiquei perplexa porque não entendia, porque a minha vida inteira senti que esse homem nunca me amou. Então Jesus, com quem cresci, porque eu era católica, quer dizer, esse foi o presente que meu pai me deu, me mandando para uma escola católica até a quinta série, para que eu tivesse algum tipo de crença. E eu sempre acreditei que Jesus estava lá. Nunca me senti sozinha. Sempre soube que Deus e Jesus estavam comigo enquanto eu crescia, estavam lá por mim. Então fazia sentido que o amor incondicional que eu sentia, vinha de Jesus. Mas em relação ao meu pai, eu ficava confusa. E então, claro, tinha esse ser sombrio que eu estava experimentando enquanto descia pelo túnel. Eu sentia como se, por que estou percebendo que, sabe, esse ser sombrio conhece meu pai? Parecia que eles se conheciam. E então eu soube, e estava ciente,
de que havia esses seres no final do túnel que tinham se reunido para me esperar e estavam se perguntando se eu viria. E eu sentia que conhecia essas pessoas ou seres, esses seres sencientes que eu tinha. De alguma forma, vivido outra vida com eles. Mas então havia, sabe, o divino, a consciência, Deus, o que quer que você queira chamar essa força incrível e poderosa, que estava ao meu lado. Então tinha muita coisa acontecendo, com certeza. As energias de Deus e de Jesus parecem diferentes? Eu não me lembro disso. Eu só me lembro do que senti. Lembro que a luz branca era como eletricidade de um raio e que se eu tivesse estendido a mão para tocá-la, teria sido, eu sentia que teria sido tão quente e eletrizante. Eu só sentia um amor incrível e poderoso que nunca tinha sentido antes na minha vida. E só sabia que eu estava seguro. Sabe como Jesus ficava me dizendo, telepaticamente? Porque eu estava com muito medo. Eu estava assustada. Onde estou? O que eu estou fazendo? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. E Jesus dizia: tá tudo bem. Mas eu diria que sim. Eu só estava preenchida de amor, meu corpo. Seja lá o que for, eu não tinha um corpo. Mas seja qual fosse a forma em que eu estava, eu sentia e experimentava calor e simplesmente esse amor incondicional. E sabe, eu sentia que não era digna. Eu tinha cometido esses erros. Eu achava que seria julgada. Mas era eu mesma que estava fazendo o julgamento. Era o meu ser que estava julgando. Eu Adoro compartilhar essa mensagem com os espectadores deste canal. Não existe julgamento. Só vem de você mesmo. É, só vem de você mesma. Eu... Você pode me contar mais sobre se dividir em três partes diferentes? E eu tô especialmente curioso sobre a diferença entre espírito e alma. Bom, para mim, quero dizer, eu sinto que você tem um corpo físico, depois você tem sua alma. E dentro da sua alma, você tem seu espírito. Então eu sinto isso. No nascimento, sabe? Naquele momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram, há um flash de luz. E eu sinto que, nesse momento, existem muitas crenças diferentes, eu sei, mas eu sinto que esse é o momento em que o espírito, o divino, entra no feto. E esse espírito fica com o feto durante o desenvolvimento. E, eventualmente, a alma entra no momento do nascimento. A alma é a sua personalidade. E é exatamente essa alma imortal que deixa o nosso corpo físico logo após o momento em que morremos. Isso acontece para que possamos continuar vivendo plenamente na consciência coletiva do mundo, buscando se juntar a tantos outros arquivos universais, aos espíritos ancestrais e a todas as outras almas que já partiram. Mas, com o tempo, através das minhas próprias leituras, experiências e do que eu acredito, eu cheguei à conclusão de que, por um momento, minha alma, que era minha personalidade e tudo mais, conseguiu meio que absorver tudo. E meu corpo físico, eu tinha acabado de deixá-lo. E o espírito, uma vez que parte, automaticamente vai para onde está o divino. Ele volta para Deus. E então minha alma era você. Acho que naquele momento, por causa da incerteza, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não estava morrendo. Eu estava experimentando uma morte. Mas então a alma e o espírito voltaram a se unir. Eles não estavam separados porque não estavam morrendo completamente. E então, eventualmente, como eles voltaram a se unir, eles reentraram no corpo. Então eu acho que quando morremos, nosso espírito e nossa alma partem. Sabe, você sabe, diferentes elementos de energia e consciência perto do final da minha experiência de quase morte. Que eu, através da minha profunda revisão de vida, recebi informação detalhada de que eu consegui observar claramente através daquela tela que havia uma presença espiritual que me dizia que eu tinha que nascer.
mas eu não sentia o menor desejo de retornar e nascer novamente. E eles disseram: bem, você sabe, você escolheu esses pais pelas lições que precisava aprender. E então, a próxima coisa que eu soube foi que não era minha hora e fui jogada de volta para o meu corpo. Com a luz branca que estava ao meu lado. Energeticamente, eu sentia como se ela dissesse: volte e conte a todos qual foi a sua experiência. E para dizer a eles que eu sou o que eu sou. E então eu estava debaixo d'água, e quando eu voltei à tona, o homem que eu vi vindo me salvar disse: me dê sua mão. E então ele me passou para frente. Eles tinham formado uma corrente de mais ou menos, sei lá, 4 ou 5 pessoas que se juntaram. E então, quando eu já estava de volta na praia, eu meio que desmaiei e meu namorado foi chamado para sair da água. E eu tentava dizer para ele, sabe, sobre o que eu estava sentindo. E ele disse: nunca conte isso para ninguém, senão vão te internar em um hospício. E então, depois, eu desmaiei e fui levada às pressas para o hospital de ambulância. Bom, fico muito feliz que você tenha contado essa história para as pessoas. Foi assustador para você então começar A se abrir. sobre isso? Eu acho que, sabe, para, enfim, pessoas que tiveram experiências de quase morte, digo, experiências de quase morte acontecem desde que existe humanidade. E às vezes, sabe, essas experiências eram celebradas, e aí em outros momentos não eram. E há 50 anos era assim. As pessoas achavam que você era completamente louco, porque elas realmente não entendiam o que você estava tentando explicar para elas. Elas não conseguiam se identificar com isso. Então, as pessoas não conseguem se identificar com o que você está tentando explicar como experiência. Às vezes, elas então pensam: bom, você é meio esquisito. Você é um pouco perturbado, você é meio doido. Então, eu realmente não contei minha história por muito, muito tempo. Eu pesquisei muito, li bastante para tentar entender o que, sabe, o que era isso que eu tinha passado. Eu não conseguia explicar. E a expressão experiência de quase morte nem existia ainda naquela época. Então, eu diria que provavelmente levou 20 anos para eu realmente sentar comigo mesmo e, sabe, eu contava, tipo, para 1 ou 2 amigos que eu sentia que, sabe, iriam ouvir, iriam escutar. E eu tinha, sabe, eu tinha alguns amigos que também passaram por isso, que estavam morrendo. E eu simplesmente compartilhei minha história com eles e eles ficaram muito gratos por ouvir. Bucão. Mas eu sentia que foi chamado, sabe? Demorou muito pra mim, tipo, como é que a gente entrega essa mensagem? Sabe, me disseram pra voltar e compartilhar minha história. Ok, eu posso fazer isso. Mas como você diz pra alguém, ou como você diz pras pessoas, eu sou o que sou? Bom, sabe o quê? Pra mim era tipo, o que isso realmente significa? Por onde eu começo a explicar o que isso significa? Então, demorou muito tempo para eu me sentir confortável em falar sobre essa experiência. Porque nós somos do Espírito, somos uma semente do Espírito, somos uma semente de Cristo em nós, que sempre, automaticamente, essa parte de nós sempre vai voltar. E então a alma continua vivendo e aprendendo, sabe? Seja lá quais forem as novas lições. Ou aprende o que talvez pudessem ter feito melhor aqui na vida e na Terra. Porque eu sinto que todos nós somos espíritos, apenas em um corpo, aprendendo nossas lições. E depois, nós. Desculpa, ao sair daqui acho que a gente descobre, sabe? Uau, o que eu poderia ter feito diferente? No que eu acredito, sabe, em reencarnação. Então, se eu reencarnar na minha próxima vida, o que ainda preciso aprender? Isso, eu vou repetir aquilo que não fiz tão bem nessa vida? E falando nisso, teve algum momento da sua revisão de vida que te ensinou alguma lição? Ah, com certeza. Quero dizer, como perdoar em primeiro lugar. E também como ouvir minha intuição. Principalmente ao longo dos anos, eu realmente aprendi que, intuitivamente, eu sabia que as coisas estavam acontecendo
mas por causa dos meus próprios traumas de infância, eu não, sabe, confiava na minha intuição. Isso sempre foi meio que deixado de lado. Mas eu definitivamente aprendi a ouvir minha intuição. Mas o perdão, realmente o perdão, eu acho que é essencial, sabe? E isso é difícil, especialmente quando há tanta violência e coisas assim acontecendo no meio. É difícil perdoar alguém. Quando essa pessoa machuca alguém que você ama. Acho que tem muita gente que assiste nosso canal que está lutando com coisas como o perdão. Como você sabe quando é hora de perdoar? Quer dizer, eu acho que tá tudo bem ficar bravo, com raiva, passar por tudo isso, porque somos humanos, né? O ambiente externo está afetando o nosso interior. Então, a gente vai sentir tudo isso e perceber tudo isso. E eu acho que se a gente não chora, se não fica com raiva, se não trabalha como isso realmente nos faz sentir, e só vai engolindo e engolindo, a gente não está realmente lidando com o trauma que está nos afetando. Mas eu acho que depois que a gente passa por esse processo de luto, chega um momento, e eu não acho, quer dizer, pode ser, para algumas pessoas, pode ser questão de minutos. Para outras pessoas, pode levar 5 anos. Para algumas pessoas, pode ser só no leito de morte, até conseguirem perdoar alguém. Mas eu acho que se a gente consegue perdoar logo, isso tira o peso das nossas costas de ter que carregar aquilo. Porque ter que carregar essa energia, esse tipo de energia negativa o tempo todo, eu tô com raiva dessa pessoa. Quero dizer, ela é realmente uma pessoa horrível, má. Todo mundo já foi criança, todo mundo já foi um bebê um dia. E o ambiente externo delas afetou o ambiente interno. Isso, infelizmente, acabou criando toda a raiva ou ódio que elas possam ter, que depois querem direcionar para outra pessoa. E eu sei que, para mim, eu não quero carregar ódio. Eu realmente quero estar em um lugar que eu chamo de impulso do Cristo. Onde eu caminho, eu tento estar em um lugar de amor incondicional por todos os seres sencientes. Sabe, não importa se é uma lagarta, um inseto, uma árvore, uma flor, uma pessoa, um cachorro, uma girafa. Quero dizer, realmente não há motivo para eu não me importar e não amar alguém incondicionalmente. Quero dizer, se eles forem, sabe, violentos e tentarem me machucar, é claro que vou impor meus limites e, sabe, não vou me forçar a entrar, sabe, no ambiente deles. Mas eu já tive minha cota de sofrimento, dor e trauma. E imediatamente eu só quero perdoá-los, porque eu sei que eles também estão sofrendo. É por isso que eles fazem o que fazem, infelizmente. Quero dizer, depois que tive minha experiência de quase morte, uma das lições que realmente aprendi foi que, sabe, em relação aos meus pais, eu acabei crescendo em um lar que era muito disfuncional e tive diversos traumas graves que acabaram gerando um quadro de TEPT em mim. Vergonha, inseguranças que levei para a vida adulta, para minha vida adulta. Mas depois que tive aquela experiência de quase morte, percebi que meus pais estavam fazendo o melhor que podiam com as ferramentas que tinham, porque eles também eram duas pessoas disfuncionais tentando criar uma família da melhor forma possível com o que sabiam. Muita coisa eles simplesmente não sabiam, porque basicamente era só tentando sobreviver e colocar um teto sobre a cabeça dos filhos, sabe? Das nossas cabeças, e colocar comida no nosso prato para que pudéssemos sobreviver. Então eu me tornei, eu os perdoei. Essa foi uma das primeiras coisas que fiz depois da minha experiência de quase morte. E percebi que passei a ter mais compaixão, que é outra coisa que realmente aprendi com minhas experiências de quase morte, que é ter compaixão pelos outros, especialmente se você não está no lugar deles e não sabe. Você sabe o que está acontecendo na vida deles. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. E obrigado por compartilhar isso. Acho tão interessante essa ideia de que escolhemos nossos pais.
E você teve aquela memória de antes do nascimento, de quando te disseram que você realmente escolheu seus pais? Você acha que todo nós escolhe nossos pais? Sabe, essa é uma boa pergunta. Não posso afirmar, porque sei que para mim essa foi a minha experiência. Eu sei que alguns já ouvi outras histórias de quase morte, sabe? Em que falam sobre ter contratos com, sabe, com as pessoas. E com meus filhos, quero dizer, eles sabem, eles conhecem a minha história. E claro, tenho 3 filhos adultos e já disse a eles: olha, me sinto honrada por vocês terem me escolhido como mãe, sabe, para caminhar essa vida comigo. Porque eu acredito fortemente que, para mim, foi isso que aconteceu. Eu realmente não posso falar pelos outros sobre qual é a história deles ou como eles vieram, sabe, para cá. Mas eu definitivamente sinto que todos nós temos um propósito, seja lá qual for, que acontece quando chegamos aqui na Terra. Eu, Adoro isso. Esse lance de agradecer aos seus filhos por terem te escolhido. Isso é muito fofo. Então, eu sei que você mencionou aquelas visões que teve, pessoas sem água potável, animais fugindo de desastres. E eu sei que você fez trabalhos humanitários desde então. Essas visões influenciaram de alguma forma esse trabalho? acho que sim, acho que elas vivem profundamente em mim. E sim, com certeza. Quero dizer, sinto que sempre quis. Tipo, eu cresci como escoteira, então eu sempre estava, sabe, fazendo trabalho comunitário e ajudando. Então eu sinto que tinha uma parte de mim que era chamada para fazer esse tipo de coisa. Mas depois que tive essas experiências de quase morte, senti que tudo fez sentido. Foi natural para mim criar uma fundação, Women for Water, levando água limpa e segura para países do terceiro mundo, ou para lugares onde as mulheres e as crianças são sempre as que precisam buscar água limpa e segura. Água, e por causa disso elas não conseguem estudar. Então, eu passei, sabe, provavelmente uns 20 anos fazendo isso. E eu faço parte, ainda faço parte do conselho da Bridge Hope, que leva água limpa e segura. Nós arrecadamos dinheiro para construir poços na Etiópia. Isso é incrível! Vou ter que incluir os links dessas organizações também. Então, me conte mais sobre o que você entende por eu sou o que sou. Essa é uma pergunta linda. Bem, quero dizer, eu imediatamente penso na história. Eu lembro quando eu estava contando para uma amiga minha, e aí ela disse: Lin, você sabe o que isso significa? Isso é Moisés. É a sarça ardente na Bíblia. Eu sou o que sou. Eu fiquei tipo, acho que sim. Mas sabe, o que isso realmente significa? Sabe, eu sou o que sou. E eu acho que, para mim, eu percebi que, tipo, eu sou eu. Eu sou o que sou. Eu sou parte do divino. Eu sou tudo. Sabe, eu sou professora de química. E quanto mais se aprende sobre química e física, você começa a perceber e entender como realmente todos nós somos um só e estamos conectados. Então eu sinto que sim, Deus era uma sarça ardente naquele momento. Sabe, eu sou o que sou. Eu estou conectada ao eu, ao divino, e estou conectada a tudo. Eu adoro isso. E essa é uma lição que se repete tantas vezes nas pessoas como as histórias das pessoas que eu entrevisto. Eu acho isso tão importante e eu adoro ouvir isso toda vez. Então, quando você volta, quanto tempo leva para conseguir integrar essa experiência na sua vida? É quase como se eu sentisse que, quando voltei, era como se eu tivesse. Quer dizer, eu estava incrivelmente super sensível ao meu ambiente. Então, você. Tipo, quando eu entrava em salas às vezes, tipo, lâmpadas estouravam. E isso, na verdade, é uma das perguntas que eles fazem em uma pesquisa.
Sabe, certas coisas aconteceram que você percebeu quando voltou. Sua sensibilidade à eletricidade, lâmpadas, sabe, computadores e energia e o seu ambiente. Eu sentia que sabia o que as pessoas estavam pensando e sentindo. E era realmente difícil para mim estar perto de grandes multidões. Eu sentia que eu queria passar a maior parte do meu tempo ao ar livre, na natureza, na praia, no mar, porque eu só estava tentando digerir tudo e tendo essas conversas privadas, sabe, com Deus e Jesus. E, sabe, só me dá uma mensagem, me dá um sinal, algo que me diga que eu não tô louco, sabe? E indo à biblioteca, fazendo muitas pesquisas. Tentando descobrir o que era aquilo, se mais alguém já tinha tido uma experiência parecida com essa. E então, eventualmente, me tornei membro da Associação Internacional de Estudos de Experiências de Quase-Morte, a IONS. Lá eles têm conferências, grupos e outras histórias que você pode ler e participar de discussões em grupo. Então eu acho que estar nessa organização onde todo mundo é realmente feliz e simpático. Então, se algum dia você quiser estar perto de um monte de pessoas incrivelmente amorosas, gentis e sinceras, vá a uma conferência da IONS. Vai ter uma em Sierra, Washington, em agosto. É realmente uma experiência linda. Ouvi dizer que a energia nesses ambientes é simplesmente incomparável. É, totalmente. Incomparável. É como se você estivesse sendo bombardeado. Quero dizer, não tem como você não se sentir bem com você mesmo depois de passar 3 ou 4 dias nesse ambiente. E, sabe, são cerca de 800 pessoas. Da última vez, eram 800 pessoas. Então você está cercado de todas essas pessoas que estão praticamente flutuando, de verdade. Isso é incrível. E outra coisa que aconteceu depois que você voltou foi que você descobriu mais sobre seus pais e seu pai, especificamente. Queria saber se você pode me contar essa história e depois me dizer como isso mudou a forma como você vê sua EQM, se é que mudou. Certo. Bom, eu escrevo muito sobre isso em detalhes no meu livro chamado Entangled, que será publicado pela Steiner Books. E você? Você pode acessar linhartesautor.com, que é o meu site, e se inscrever. Ele será lançado em 2026. Mas eu acho que porque isso foi algo que veio à tona há uns 5 anos e realmente confirmou para mim que minha experiência de quase morte foi absolutamente real. Então eu diria com certeza. Isso, essa experiência com aquele ser sombrio, sobre a qual eu recomendo muito que você leia no meu livro, realmente jogou luz sobre isso, sabe? Experiências de quase morte são realmente reais. E eu sou uma prova viva de que viver essa experiência é mais real para mim do que as experiências que eu tenho. E essa é uma experiência que eu lembro o tempo todo, em detalhes. Isso foi há 50 anos. Que experiência você realmente lembra com tanto detalhe assim, sabe, de 28 anos ou 27 anos atrás, Lauren? Sabe, você consegue lembrar? Ou até mesmo de 6 ou 7 anos atrás. Mas as nossas experiências começam a desaparecer. E todo mundo que já teve uma experiência de quase morte vai te dizer que essa experiência é mais real para eles do que qualquer experiência que eles tiveram aqui na Terra. Então, é isso mesmo. E também, além disso, que, como eu disse, intuição, realmente preste atenção nesse sentimento no estômago. Se está te dizendo alguma coisa e você está sentindo, seu corpo está te mostrando que tem algo ali. E, Fábio, explore isso. Não tenha medo de explorar isso. Faça. Você tem algum conselho para pessoas que estão tendo dificuldade com isso? Isso é algo que você precisa praticar ou desenvolver uma confiança maior em si mesmo? Bom, acho que para mim, a meditação é muito útil. E para dentro de mim para que eu possa ouvir o que o divino está me dizendo.
porque com todo o barulho externo não vai ser tão óbvio. Mas se eu estiver quieta, em silêncio, e estiver intencionalmente buscando e pedindo por isso, vai acontecer. Seja em um sentimento, um gesto, uma sincronicidade. Mas eu acho que ter a paciência de ficar em silêncio, encontrar esse tempo todos os dias e praticar, essa funcionalidade torna muito mais simples poder fazer novos experimentos e ouvir o resultado. Lin, muitas pessoas que assistem a este canal têm medo da morte. E eu queria saber se você tem algo para dizer a elas. Que vê a elas? O que você diria para as pessoas que têm medo da morte? Bem, eu acho que é por isso que essas histórias ou experiências de quase morte são realmente importantes de ouvir, porque a nossa esperança ao compartilhar nossa história é que o medo da morte seja dissipado, que muitas de nós realmente sentimos que depois que deixamos nosso corpo, continuamos vivendo. Então, entre a morte e o renascimento, nossas almas estão se preparando para a próxima vida. E sim, e que as lições que aprendemos aqui, sabe, queremos aprendê-las e queremos ser gentis e compassivos uns com os outros. E nós estamos indo, sabe? Vamos ter uma vida que não é fácil. Vai ser difícil, vai haver sofrimento. E, sabe, estamos aqui para aprender como lidar e passar por isso da forma mais graciosa possível. Você Sente que a vida é a parte difícil, não a morte? Essa é uma boa pergunta, Lauren. Quero dizer, minha imaginação diz que a vida provavelmente é a parte difícil e que estou ansioso pelo momento em que eu morrer. Ter um tempo mais fácil para me preparar para a minha próxima aventura. Então, a aventura para a qual estou me preparando é a morte nesta vida, porque todos nós vamos morrer. A gente não vai sair desta vida sem morrer. E, sabe, isso tem altos e baixos. Em alguns momentos, realmente, sabe, todos nós passamos por situações muito difíceis, traumáticas. Então, tentar passar por esta vida com o máximo de paz e alegria que pudermos. E depois deixar esta vida sentindo que vivi uma vida plena. Eu fingi toda. Fui gentil. Fui compassivo, fui amoroso, fui alguém que perdoa. O que mais eu poderia fazer? Então, depois que eu deixar este corpo, estou ansioso para descobrir o que mais existe que eu possa fazer e aprender. E se você quiser me deixar uma mensagem, pode entrar em contato comigo pelo linarchesauthor@gmail.com.